Você já imaginou uma civilização que floresceu há mais de 4.000 anos e que, mesmo em meio à antiguidade, demonstrava um nível de organização urbana e social que ainda impressiona os historiadores modernos? Uma civilização cujas cidades eram planejadas com precisão, com ruas retas, bairros divididos por função e sistemas de drenagem tão avançados que rivalizavam com estruturas modernas, e que desapareceu misteriosamente, deixando apenas ruínas e enigmas para serem decifrados. Essa é a história da civilização Harappa, também conhecida como a civilização do Vale do Indo, uma sociedade que prosperou na região que hoje compreende o Paquistão e o noroeste da Índia, e que se tornou um exemplo surpreendente de urbanismo, planejamento social e inovação tecnológica no mundo antigo. A civilização Harappa emergiu em um cenário de grandes rios, solo fértil e condições climáticas que permitiam uma agricultura abundante. Desde o seu início, ela demonstrou uma capacidade notável de organizar assentamentos humanos em comunidades complexas, superar desafios ambientais e estabelecer padrões sociais que indicavam um senso de ordem e planejamento muito além do que se poderia esperar para a época. O Vale do Indo, com seu terreno fértil e cursos de água generosos, forneceu os recursos necessários para o crescimento da população, permitindo que pequenas aldeias evoluíssem para cidades prósperas e densamente povoadas onde comércio, artesanato e agricultura coexistiam de forma integrada. O surgimento da civilização Harappa também revela uma faceta importante do desenvolvimento humano: a capacidade de padronizar e sistematizar. Desde os primeiros assentamentos foram encontrados sinais de padronização de tijolos, medidas e pesos, o que indica que as pessoas não apenas viviam juntas, mas também compartilhavam sistemas de organização comuns que facilitavam o comércio, a construção e a administração das cidades. Essa padronização, embora pareça simples, revela um grau de sofisticação administrativa que poucos acreditariam ser possível há mais de 4.000 anos. Cada detalhe, desde o tamanho dos tijolos até a construção de galerias de drenagem, sugere um planejamento consciente e deliberado, voltado para o bem-estar coletivo e para a funcionalidade das cidades. Mas o que realmente chama a atenção sobre Harappa não é apenas sua organização física, mas a mentalidade de seus habitantes. Esta era uma sociedade que entendia a importância da ordem, da higiene e da estrutura social para a prosperidade. Casas eram construídas com banheiros privativos, conectados a sistemas de esgoto subterrâneo, algo que muitos lugares do mundo só alcançariam milhares de anos depois. Ruas largas e perpendiculares, bairros cuidadosamente planejados, mercados e áreas de armazenamento. Tudo isso indica um profundo entendimento sobre como o espaço urbano pode influenciar a vida cotidiana, a saúde e a economia de uma sociedade. Essa visão pragmática do espaço urbano reflete não apenas conhecimento técnico, mas também uma preocupação com o equilíbrio social, uma compreensão de que o bem-estar coletivo depende da organização e do cuidado com o ambiente construído. Enquanto a civilização avançava, também florescia a criatividade e o comércio. Artesãos produziam cerâmicas finas, selos de pedra com inscrições ainda hoje indecifráveis e joias elaboradas, que eram negociadas não apenas dentro do Vale do Indo, mas também com regiões distantes, como a Mesopotâmia. Esses elementos mostram que Harappa não era apenas um conjunto de cidades isoladas, mas um centro de interações culturais e comerciais, conectado a uma rede mais ampla que se estendia por milhares de quilômetros. Essa abertura para o comércio e para a troca de ideias sugere que os habitantes de Harappa possuíam uma mentalidade cosmopolita, conscientes de que seu futuro dependia tanto da estabilidade interna quanto da habilidade de interagir com outros povos. No entanto, apesar de todo o seu avanço e organização, a civilização Harappa também é envolta em mistério. Até hoje, arqueólogos e historiadores lutam para compreender por completo as razões de seu declínio. Entre 1900 e 1500 AC, cidades vibrantes começaram a ser abandonadas, e o que restou delas foram ruínas silenciosas, sistemas de drenagem cobertos de sedimentos, ruas desertas e edificações em decadência. O que teria causado o desaparecimento de uma sociedade tão organizada e inovadora teria sido uma mudança climática abrupta, secas prolongadas, inundações, invasões de povos externos, ou uma combinação de fatores que lentamente minou a estabilidade das cidades. A falta de registros escritos claros torna essa questão ainda mais intrigante, deixando espaço para hipóteses, debates e especulações. Ao longo desta jornada pelo mundo de Harappa Vocaverakil, embora grande parte da história permaneça envolta em silêncio, cada pedra, cada tijolo e cada selo encontrados nas escavações contam uma história sobre engenhosidade, resiliência e complexidade social.
A narração desta história não é apenas sobre datas e eventos, é sobre compreender como seres humanos antigos conseguiram construir um sistema urbano que, mesmo com os padrões de hoje, poderia ser admirado. É sobre perceber que a inteligência urbana, a organização social e o comércio sofisticado não são invenções modernas, mas legados que já existiam milênios atrás, escondidos sob camadas de tempo e terra. E ao explorar Harappa, também somos levados a refletir sobre nós mesmos. Como é que civilizações tão avançadas podem simplesmente desaparecer? O que isso nos ensina sobre fragilidade e resiliência, sobre a relação entre sociedade e meio ambiente, sobre a importância de planejar, adaptar-se e evoluir continuamente? A história de Harappa nos lembra que o sucesso de uma civilização não é garantido, mesmo quando ela parece invencível, e que fatores invisíveis, desde mudanças ambientais até decisões humanas, podem transformar uma metrópole vibrante em ruínas silenciosas. Nesta narrativa, convidamos você a observar de perto não apenas os vestígios materiais da civilização Harappa, mas também os sinais de pensamento, planejamento e cultura que se escondem por trás de cada estrutura. Cada ruareta, cada banheiro com sistema de drenagem, cada celo commercial, cada padrão de tijolos, tudo isso oferece uma janela para a mente de pessoas que viveram em um tempo remoto, mas que compartilham conosco a capacidade de imaginar, organizar e criar sistemas complexos que beneficiem a coletividade. À medida que mergulhamos nessa história, você será levado a compreender que Harappa não é apenas uma relíquia do passado, mas um exemplo vivo de inovação, organização e conexão humana. O que começou como pequenos assentamentos às margens do rio, tornou-se um símbolo de como a inteligência coletiva e a engenhosidade humana podem moldar o espaço físico, a vida social e a economia de uma civilização inteira. A introdução a Harappa é, portanto, uma viagem à origem de conceitos que ainda hoje são relevantes: planejamento urbano, rigging pública, padronização e comércio inteligente. E no final desta jornada, a pergunta permanece: como essa civilização tão avançada pôde desaparecer sem deixar registros claros, sem testemunhos escritos de suas conquistas ou de sua queda? O mistério de Harappa não é apenas uma curiosidade arqueológica, é um convite à reflexão sobre a história humana, a fragilidade das sociedades complexas e a capacidade de engenhosidade que sempre existiu, mesmo nos tempos mais remotos. Ao longo do documentário exploraremos não apenas fatos e datas, mas também os enigmas, as inovações e os legados dessa civilização, tentando compreender como o passado molda nossa percepção do presente e do futuro. Harappa nos mostra que a civilização é tanto sobre organização quanto sobre adaptação, sobre planejamento quanto sobre resiliência. É uma história de sucesso, mas também uma advertência. Mesmo sociedades altamente desenvolvidas podem enfrentar desafios que ultrapassam sua capacidade de controle, deixando para trás apenas ecos de sua existência. Este é o ponto de partida de nossa exploração. Compreender, admirar e refletir sobre uma civilização que brilhou intensamente e desapareceu misteriosamente, deixando um legado silencioso, mas eterno, que ainda nos fascina e inspira. O que você verá nas próximas horas não é apenas um registro histórico. É uma viagem no tempo, uma oportunidade de entender como seres humanos, há milênios, construíram cidades inteligentes, criaram sistemas complexos e deixaram para trás mais do que ruínas físicas. Deixaram ideias, legados e mistérios que ainda nos desafiam hoje. Prepare-se para descobrir como o Vale do Indo se tornou um centro de inovação, comércio e planejamento urbano, e como, mesmo diante de toda sua grandiosidade, Harappa permanece envolta em um véu de perguntas sem respostas. A história da civilização Harappa é a história de engenhosidade, organização, comércio e, acima de tudo, de mistério. É uma narrativa que nos leva a questionar não apenas o passado, mas também nossa própria compreensão sobre civilizações, tempo e legado. Cada detalhe dessa introdução, cada curiosidade sobre suas cidades e sistemas, serve para preparar o terreno para uma jornada que explorará as origens, o auge, o declínio e o impacto duradouro dessa civilização, convidando você a mergulhar em um passado distante que ainda tem muito a ensinar. Aqui termina a introdução, estabelecendo o cenário, despertando a curiosidade e preparando o espectador para compreender como pequenos assentamentos se transformaram em cidades planejadas, como pessoas comuns desenvolveram soluções sofisticadas, e como uma civilização, aparentemente invencível, deixou mistérios que atravessam milênios, convidando-nos a refletir sobre a engenhosidade humana e a fragilidade da história. A história da civilização Harappa começa muito antes de suas grandes cidades surgirem, nos períodos em que pequenos grupos humanos se estabeleceram ao longo do fértil Vale do Indo, há mais de 5.000 anos. Esses primeiros assentamentos eram compostos por comunidades agrícolas que aproveitavam a abundância de recursos proporcionada pelo rio Indo
e seus afluentes. O solo fértil permitia a produção de grãos, legumes e frutas em larga escala, garantindo uma estabilidade alimentar que possibilitava o crescimento populacional e a especialização das funções dentro da sociedade. Desde o início, a organização social foi um elemento essencial para a sobrevivência, com famílias e pequenos clãs formando a base de uma estrutura mais ampla que, aos poucos, se consolidaria em cidades complexas. Os primeiros habitantes do Vale do Indo demonstravam habilidades surpreendentes de planejamento e adaptação. Eles construíam suas casas com tijolos de barro e, com o tempo, desenvolveram técnicas de queima de tijolos para maior durabilidade e resistência. Cada assentamento apresentava padrões arquitetônicos semelhantes, o que indica uma padronização e comunicação de técnicas entre comunidades vizinhas. Essa padronização não era apenas estética, mas functional, permitindo que as construções resistissem às cheias sazonais do rio e às variações climáticas da região. Além disso, a uniformidade nas medidas e nos materiais utilizados mostra que desde muito cedo os habitantes do Vale do Indo possuíam um senso de organização que ultrapassava as necessidades imediatas e refletia um planejamento de longo prazo. À medida que os pequenos assentamentos cresciam, surgia a necessidade de uma administração mais estruturada. Evidências arqueológicas indicam que, por volta de 3300 a. Código começaram a aparecer sistemas rudimentares de gerenciamento de recursos como áreas destinadas à agricultura coletiva e depósitos de grãos, sugerindo que essas comunidades já compreendiam a importância da gestão compartilhada de alimentos e da divisão de responsabilidades. Essas práticas apontam para um nível de cooperação social que era essencial para garantir a sobrevivência e o crescimento de grupos maiores, preparando o terreno para a formação de cidades complexas e coordenadas de maneira eficiente. A influência do ambiente natural na formação da civilização Harappa é inegável. O rio Indo não era apenas uma fonte de água, mas também um eixo de comunicação, transporte e comércio. Ele permitia que mercadorias, pessoas e ideias se movimentassem entre diferentes regiões, conectando aldeias isoladas e fomentando o intercâmbio cultural. É provável que essas trocas tenham sido fundamentais para a disseminação de técnicas de construção, padrões de comércio e sistemas administrativos que, ao longo do tempo, se tornariam características definidoras da civilização. Assim, desde seus primórdios, Harappa não era apenas uma série de assentamentos isolados, mas uma rede interconectada de comunidades que compartilhavam conhecimento e infraestrutura. Os mitos e lendas que surgiram ao longo desse período também revelam muito sobre a mentalidade desses primeiros habitantes. Embora não existam registros escritos claros que contem a história de líderes ou governantes específicos, selos e símbolos encontrados nas escavações indicam uma cultura rica em crenças e práticas ritualísticas. Esses símbolos sugerem uma sociedade que valorizava a ordem, a espiritualidade e a conexão com o ambiente natural. Ao estudar esses elementos, os historiadores percebem que a civilização Harappa já possuía um senso de identidade coletiva, uma compreensão de que a coesão social e cultural era tão importante quanto a organização física das cidades. Figura-chave na evolução da civilização não era apenas o líder, mas o conjunto de engenheiros, artesãos, comerciantes e agricultores que, coletivamente, criavam soluções inovadoras para os desafios do dia a dia. A coordenação de esforços para construir ruas retas, canais de drenagem e áreas residenciais bem definidas demonstra um tipo de liderança distribuída, onde a responsabilidade e a criatividade eram compartilhadas entre os membros da comunidade. Essa abordagem colaborativa é um dos aspectos mais fascinantes da civilização Harappa, pois mostra que grandes feitos podem ser alcançados sem a presença de uma autoridade central rígida ou de governantes que imponham suas decisões de maneira autoritária. Outro elemento crucial da fundação de Harappa foi o comércio. Desde os primórdios, os habitantes do Vale do Indo estabeleceram rotas comerciais com regiões distantes, incluindo a Mesopotâmia, trocando produtos como cerâmica, metais, joias e tecidos. Esse comércio não apenas aumentava a riqueza das comunidades, mas também promovia o intercâmbio cultural, introduzindo novas ideias, tecnologias e práticas administrativas. O comércio tornou-se, assim, um motor de desenvolvimento, incentivando a padronização de pesos e medidas, garantindo que transações complexas pudessem ocorrer de forma eficiente e confiável. Esse nível de organização econômica é uma das características que distinguem a civilização Harappa de outras sociedades contemporâneas, evidenciando um sofisticado entendimento sobre economia e intercâmbio internacional. A agricultura, é claro, era a base de toda essa estrutura. A capacidade de cultivar excedentes permitia que nem todos os membros da sociedade precisassem se dedicar diretamente à produção de alimentos. Isso criou espaço para a especialização, com indivíduos dedicando-se à produção de cerâmica, ao artesanato em metal, à construção civil
e a administração. Essa divisão do trabalho, que hoje consideramos natural em sociedades complexas, foi uma conquista notável para o período, refletindo a maturidade social e econômica da civilização Harappa. A existência de mercados organizados e áreas de armazenamento indica que a economia não se baseava apenas na subsistência, mas em um sistema sofisticado de distribuição e troca de recursos. As primeiras cidades de Harappa surgiram como um reflexo natural dessa evolução social, econômica e cultural. Mohenjo-daro e Harappa, os centros urbanos mais conhecidos, foram planejadas com uma visão clara de funcionalidade e eficiência. Cada cidade possuía bairros distintos para residências, comércio e armazenamento, sistemas de drenagem e ruas organizadas em grades precisas. Esse planejamento não era fruto do acaso, mas resultado de séculos de experiência acumulada, aprendizagem coletiva e experimentação contínua. Os habitantes entenderam que uma cidade organizada poderia facilitar a vida cotidiana, melhorar a saúde pública e promover a estabilidade social, criando uma base sólida para séculos de prosperidade. A fundação da civilização Harappa, portanto, é muito mais do que o surgimento de cidades físicas. É o nascimento de uma mentalidade coletiva que valorizava organização, planejamento, cooperação e inovação. Cada decisão tomada pelos primeiros habitantes, desde a escolha do local para assentamentos até a padronização de tijolos, refletia uma compreensão profunda sobre como humanos poderiam viver juntos de maneira eficiente e sustentável e harmoniosa. Essa mentalidade tornou Harappa não apenas um centro urbano avançado, mas também uma referência histórica sobre como sociedades podem equilibrar necessidades individuais e coletivas. Mesmo diante da escassez de registros escritos detalhados, a arqueologia revela padrões claros de desenvolvimento. Pequenas comunidades evoluíram para cidades, aldeias se conectaram em redes comerciais e sociais, técnicas construtivas foram compartilhadas e aprimoradas, e a sociedade gradualmente se estruturou de forma complexa. Cada descoberta arqueológica contribui para reconstruir essa narrativa, mostrando que Harappa foi fruto de planejamento, colaboração e inovação contínua, e não apenas de um crescimento orgânico desordenado. Em última análise, as origens e a fundação da civilização Harappa nos mostram que a história antiga é cheia de surpresas. Uma sociedade que floresceu há mais de 4.000 anos possuía habilidades de planejamento urbano, administração social, padronização econômica e cooperação coletiva que até hoje impressionam estudiosos. Essas conquistas iniciais estabeleceram as bases para o florescimento de cidades avançadas, para o desenvolvimento do comércio internacional e para a criação de uma cultura que, mesmo diante de seu desaparecimento, continua fascinando e desafiando nossa compreensão do passado humano. A civilização Harappa nasceu, portanto, de uma combinação de fatores naturais, sociais e culturais, e sua fundação é um testemunho da engenhosidade humana, da capacidade de adaptação e da importância do planejamento. Ao estudar suas origens, compreendemos não apenas como essas cidades surgiram, mas também como conceitos de organização, cooperação e inovação têm sido centrais na evolução das sociedades humanas ao longo de toda a história. Essa reflexão inicial nos prepara para explorar o auge dessa civilização, seus feitos mais impressionantes e os mistérios que cercam seu declínio, revelando uma narrativa que combina avanço tecnológico, inteligência social e um legado que atravessa milênios. O período de maior esplendor da civilização Harappa, entre aproximadamente 2600 e 1900 ACA, revela uma sociedade que alcançou níveis de organização urbana e social raramente vistos na antiguidade. Durante esses séculos, as cidades do Vale do Indo não apenas prosperaram, mas também se tornaram modelos de urbanismo, demonstrando um grau de sofisticação técnica, administrativa e econômica que impressiona até os padrões modernos. Harappa e Mohenjo-daro, os centros urbanos mais conhecidos, atingiram uma complexidade estrutural que reflete uma compreensão avançada da relação entre espaço físico, recursos e necessidades humanas. As ruas eram planejadas em grades precisas, bairros residenciais e comerciais eram separados de maneira lógica e eficiente, e sistemas de drenagem permitiam a coleta de água pluvial e o escoamento de resíduos, garantindo higiene e saúde pública. Essa atenção meticulosa à organização urbana indica que os habitantes da civilização valorizavam o bem-estar coletivo e compreendiam o impacto do ambiente construído sobre a vida cotidiana. O florescimento urbano de Harappa não ocorreu isoladamente. Ele estava intimamente ligado ao desenvolvimento econômico e comercial. Os habitantes criaram uma rede de comércio intra-regional e internacional, estabelecendo relações com a Mesopotâmia, o Irã e outras regiões do Oriente Médio. Produtos como cerâmica, metais, joias, tecidos e selos gravados eram trocados de maneira sistemática, refletindo não apenas a produção especializada, mas também a necessidade de padronização e confiança nos intercâmbios. Essa integração comercial
comercial permitia que recursos e ideias circulassem, estimulando a inovação tecnológica e promovendo a coesão social. O comércio se tornou assim um motor de crescimento urbano, criando riqueza, sustentando atividades artesanais complexas e incentivando a especialização profissional. A sociedade de Harappa, durante seu apogeu, era marcada por uma organização social sofisticada, ainda que não hierárquica no sentido tradicional. Ao contrário de outras civilizações contemporâneas, como a egípcia ou a mesopotâmica, onde a concentração de poder estava frequentemente ligada a governantes ou sacerdotes, Harappa apresenta evidências de uma administração mais distribuída. O planejamento urbano, os sistemas de drenagem, os mercados e as áreas de armazenamento parecem refletir decisões coletivas, com líderes ou comitês locais coordenando esforços sem depender de uma figura central absoluta. Essa abordagem colaborativa permitia que a cidade funcionasse de maneira eficiente, reduzindo conflitos internos e garantindo que a sociedade operasse em harmonia com seus próprios princípios de organização e funcionalidade. A tecnologia desempenhou um papel fundamental no auge da civilização. Técnicas avançadas de construção, como o uso de tijolos padronizados e métodos de alvenaria duráveis, permitiram a edificação de casas, depósitos e estruturas públicas capazes de resistir a inundações e intempéries. O sistema de drenagem, provavelmente um dos mais sofisticados de sua época, incluía galerias subterrâneas conectadas a banheiros privativos, coletando e escoando águas residuais de maneira eficiente. Isso não apenas refletia um conhecimento técnico profundo, mas também uma compreensão da importância da higiene e da saúde pública. Esses avanços tecnológicos, combinados com a padronização e a organização, criaram cidades funcionalmente resilientes e altamente adaptáveis, capazes de sustentar populações significativas e atividades complexas ao longo de séculos. A vida cotidiana em Harappa era marcada por uma integração entre trabalho, comércio e cultura. Artesãos especializados produziam cerâmicas finas, esculturas, selos gravados e joias elaboradas. Cada selo possuía símbolos ou inscrições, muitas das quais ainda não foram completamente decifradas, indicando a existência de um sistema de comunicação ou registro que transcendia o mero comércio. Essa produção artesanal não apenas satisfazia as necessidades internas, mas também abastecia rotas comerciais externas, criando um fluxo constante de bens e ideias que reforçava a coesão social e econômica da civilização. A especialização do trabalho possibilitou que indivíduos dedicados à administração, comércio ou produção artística contribuíssem de maneira significativa para o desenvolvimento urbano e cultural das cidades. Um dos elementos mais impressionantes do apogeu de Harappa é a atenção ao planejamento urbano detalhado. As ruas eram largas e retas, com interseções organizadas, bairros residenciais divididos em quarteirões e áreas específicas destinadas a mercados, depósitos e espaços públicos. Essa distribuição não era apenas funcional, mas também indicava uma preocupação com a qualidade de vida dos habitantes. O acesso à água, a disposição das casas e a separação de áreas residenciais e comerciais refletem um entendimento profundo da organização urbana, antecipando conceitos que somente seriam discutidos milhares de anos depois em sociedades modernas. O planejamento cuidadoso das cidades permitia que a população vivesse de maneira ordenada e eficiente, minimizando conflitos e promovendo um senso de comunidade e pertencimento. Durante o auge, a civilização também desenvolveu práticas administrativas sofisticadas. Os registros arqueológicos indicam a existência de padrões de pesos e medidas padronizados, fundamentais para o comércio e a organização econômica. Essa uniformidade permitia que transações complexas ocorressem de forma confiável, garantindo a circulação de bens e evitando disputas sobre equivalências comerciais. A padronização de tijolos e técnicas construtivas, aliada à regulamentação do comércio, revela que Harappa possuía um sistema de governança eficiente, capaz de sustentar uma sociedade complexa sem recorrer à coerção autoritária ou a imposição de elites centralizadas. A interação com regiões vizinhas também contribuiu para o florescimento da civilização. Harappa estava inserida em uma rede de comércio que se estendia a grandes distâncias, conectando o Vale do Indo à Mesopotâmia e outras culturas contemporâneas. Essa conexão proporcionou não apenas troca de bens materiais, mas também de ideias, práticas tecnológicas e culturais, elementos artísticos, técnicas de construção e métodos de administração provavelmente foram compartilhados e adaptados, enriquecendo a sociedade e promovendo uma evolução contínua de suas capacidades urbanas e sociais. Ao mesmo tempo, a vida cotidiana era moldada por práticas sociais e culturais que reforçavam a coesão comunitária. Mercados organizados, áreas de armazenamento de grãos e espaços de encontro indicam que a sociedade valorizava tanto a eficiência
quanto à interação social. Festivais, rituais e símbolos encontrados em selos sugerem uma vida espiritual rica, na qual crenças e tradições ajudavam a manter a identidade coletiva. Essas práticas, embora menos tangíveis que os avanços tecnológicos, foram fundamentais para sustentar o funcionamento harmonioso das cidades e para garantir a continuidade da civilização ao longo de gerações. Durante esse período de apogeu, Harappa atingiu um equilíbrio notável entre inovação tecnológica, organização social e sustentabilidade econômica. As cidades eram suficientemente grandes para sustentar atividades comerciais complexas e especialização profissional, mas também suficientemente planejadas para evitar caos e desordem. O sucesso dessas cidades não foi apenas consequência de recursos naturais abundantes, mas também resultado de planejamento estratégico, coordenação coletiva e inovação constante. Cada rua, cada bairro e cada sistema de drenagem refletia uma compreensão integrada da necessidade de unir funcionalidade, bem-estar e eficiência. O auge da civilização Harappa também levanta questões intrigantes sobre liderança e poder. Ao contrário de outras sociedades antigas, não há evidências claras de palácios monumentais ou templos grandiosos, sugerindo que o poder não estava concentrado em figuras individuais ou elites religiosas. Essa ausência de centros de autoridade visíveis indica uma sociedade mais horizontal, em que decisões eram provavelmente tomadas de forma coletiva ou distribuída entre grupos especializados. Essa característica única destaca o caráter pragmático e funcional da civilização, que priorizava a organização urbana e a qualidade de vida sobre a ostentação ou a demonstração de poder pessoal. No apogeu de Harappa, também se observa a capacidade de adaptação da civilização frente aos desafios ambientais e sociais. Os sistemas de drenagem, a padronização de construções e o planejamento urbano indicam um profundo entendimento sobre como gerenciar recursos e proteger a população de eventos naturais, como enchentes. Essa resiliência permitiu que as cidades prosperassem por séculos, garantindo estabilidade social e econômica, mesmo em um ambiente que poderia ser imprevisível e desafiador. A capacidade de antecipar problemas e desenvolver soluções duradouras revela um nível de inteligência prática e coletiva que impressiona até os dias de hoje. O período de apogeu de Harappa, portanto, não se limita a avanços materiais ou estruturais. Ele reflete uma sociedade que compreendeu a importância da colaboração, da inovação, da especialização profissional e do planejamento urbano como pilares para a prosperidade. Cada aspecto da vida urbana, desde a construção de casas até o comércio internacional, evidencia uma cultura que valorizava a eficiência, ordem e coesão social. Esse equilíbrio entre tecnologia, organização e cultura permitiu que Harappa se tornasse um exemplo notável de civilização avançada na antiguidade, cuja complexidade e engenhosidade continuam a fascinar estudiosos e curiosos. Durante este era, Harappa tornou-se um modelo de civilização, demonstrando como sociedades antigas podiam alcançar níveis de organização e sofisticação comparáveis a centros urbanos modernos. O planejamento urbano, o comércio abrangente, a padronização de sistemas e a vida social estruturada mostram que a civilização não dependia apenas de liderança central, mas de esforços coordenados e visão coletiva. A ascensão de Harappa revela, portanto, que mesmo há mais de 4.000 anos, os humanos já possuíam capacidade de criar sistemas urbanos complexos, sustentáveis e resilientes, deixando um legado que até hoje desperta admiração e curiosidade. Após séculos de prosperidade, a civilização Harappa começou a apresentar sinais de declínio a partir de aproximadamente 1900 a.C. Um período marcado por transformações profundas e misteriosas que acabariam por levar ao abandono de suas cidades. Ao contrário de seu surgimento, amplamente documentado pelos vestígios arqueológicos de construções planejadas e sistemas de drenagem sofisticados, o declínio de Harappa permanece envolto em mistério, gerando inúmeras hipóteses entre historiadores, arqueólogos e especialistas em antigas civilizações. O que teria causado o fim de uma sociedade tão organizada e avançada seria uma consequência de fatores naturais como mudanças climáticas, secas prolongadas ou inundações. Ou teria sido resultado de pressões externas, incluindo invasões de povos estrangeiros, conflitos internos ou rupturas comerciais. A falta de registros escritos claros sobre esse período aumenta o enigma, tornando o declínio de Harappa um dos maiores mistérios da história antiga. Entre os fatores naturais, a mudança climática é frequentemente apontada como uma das causas mais plausíveis. Pesquisas indicam que por volta do final do período Harappa, a região do Vale do Indo enfrentou alterações significativas no regime de monções, que eram fundamentais para a irrigação e a agricultura local. Secas prolongadas teriam reduzido drasticamente a produção de grãos, comprometendo a capacidade das cidades de sustentar suas populações. Ao mesmo tempo, há evidências de que o curso do rio Indo
e de seus afluentes mudou ao longo do tempo, inundando algumas áreas e deixando outras secas, tornando a agricultura ainda mais incerta e colocando pressão sobre os recursos disponíveis. Essa combinação de eventos naturais teria desestabilizado a base econômica e social da civilização, exigindo adaptações rápidas que possivelmente não puderam ser implementadas a tempo. Paralelamente às mudanças ambientais, fatores internos podem ter contribuído para o declínio. O crescimento populacional intenso, embora refletisse o sucesso da civilização, também poderia ter levado a desafios de administração, sobrecarga dos sistemas de drenagem e tensão nos recursos disponíveis. Além disso, a complexidade crescente da sociedade, com comércio sofisticado, padronização de medidas e estruturas urbanas avançadas, poderia ter se tornado vulnerável a falhas na coordenação ou a crises internas. Pequenos desajustes na administração ou no abastecimento de alimentos poderiam gerar efeitos em cascata, comprometendo a estabilidade das cidades e incentivando o abandono gradual de áreas urbanas. Outro ponto relevante é a possível pressão externa. Registros arqueológicos sugerem que grupos de povos nômades ou migrantes podem ter se aproximado da região, seja em busca de terras férteis ou para explorar recursos. Embora não haja evidências claras de invasões violentas, é possível que o contato com outros povos tenha desestabilizado a economia e os sistemas sociais, pressionando ainda mais uma civilização já fragilizada por fatores ambientais. Essa interação com grupos externos poderia ter alterado redes de comércio, provocado deslocamentos populacionais e entailment, contribuído para o abandono das cidades mais vulneráveis. A combinação de fatores ambientais internos e externos cria um quadro complexo de declínio, sugerindo que a civilização Harappa não desapareceu por um único evento catastrófico, mas sim por uma série de pressões cumulativas. A desordem gradual, a perda de produtividade agrícola e a instabilidade social teriam levado os habitantes a abandonar gradualmente suas casas e bairros planejados, migrando para áreas menos densamente povoadas ou integrando-se a outras culturas emergentes. Esse abandono progressivo explica por que muitas das cidades finais de Harappa mostram sinais de deterioração, com ruas desertas, sistemas de drenagem entupidos e construções inacabadas, contrastando fortemente com o planejamento meticuloso de seu auge. O mistério é aprofundado pelo fato de que, mesmo diante do abandono, muitas práticas e conhecimentos técnicos não se perderam completamente. Algumas técnicas de construção, padrões de urbanismo e práticas agrícolas parecem ter sido assimiladas por populações posteriores na região, indicando-se, embora as cidades originais tenham desaparecido, o legado de Harappa sobreviveu de maneira fragmentada. Essa transmissão indireta de conhecimento evidencia que o declínio não foi absoluto, mas sim um processo de transformação e redistribuição cultural, no qual os princípios de planejamento urbano, organização social e inovação tecnológica continuaram a influenciar sociedades futuras, mesmo que de forma adaptada. O declínio de Harappa também levanta questões sobre a resiliência de sociedades complexas diante de mudanças ambientais e sociais. Apesar de sua sofisticação, a civilização não conseguiu se adaptar rapidamente às alterações no clima, nas rotas comerciais e nos recursos naturais. Esse contraste entre a capacidade de planejamento urbano e a vulnerabilidade a fatores externos evidencia um paradoxo. Quanto mais avançada e complexa uma sociedade se torna, maior a necessidade de flexibilidade e adaptação. O estudo do declínio de Harappa oferece lições valiosas sobre sustentabilidade, administração e planejamento, mostrando que o sucesso tecnológico e social precisa ser constantemente ajustado frente a mudanças inesperadas. Além disso, o declínio de Harappa é marcado por um certo mistério cultural. Diferentemente de outras civilizações antigas que deixaram registros abundantes sobre conflitos, conquistas e crises, Harappa parece ter desaparecido de forma silenciosa. Não há evidências claras de guerras, destruições em larga escala ou eventos violentos catastróficos. Essa ausência de relatos dramáticos torna o estudo do declínio ainda mais fascinante, pois desafia a compreensão tradicional de colapso civilizacional, sugerindo que sociedades complexas podem entrar em um processo de decadência gradual sem grandes eventos traumáticos, apenas devido à combinação de pressões internas e externas ao longo do tempo. A arqueologia mostra ainda que o declínio não afetou todas as cidades de forma uniforme. Enquanto centros como Mohenjo-Daro e Harappa experimentaram um abandono gradual, outras localidades menores continuaram a existir, ainda que em escala reduzida, indicando que o colapso foi fragmentado e não simultâneo. Essa variação no declínio evidencia que a resiliência de uma cidade dependia de fatores locais, incluindo proximidade de fontes de água, fertilidade do solo, capacidade de adaptação das populações e integração nas redes comerciais mais amplas. A diversidade de respostas ao estresse ambiental e social
oferece pistas sobre a complexidade da sociedade Harappa e sobre a capacidade de diferentes comunidades de sobreviver diante de mudanças drásticas. O mistério do declínio de Harappa continua a intrigar especialistas até hoje. Cada nova escavação, cada análise de sedimentos, cada descoberta de artefatos antigos acrescenta uma peça ao quebra-cabeça, mas nunca fornece respostas definitivas. Entre teorias de mudanças climáticas, pressões econômicas, invasões externas e falhas sociais, permanece uma pergunta central: como uma sociedade tão avançada e organizada é capaz de construir cidades planejadas, sistemas de drenagem sofisticados e uma economia de comércio internacional pôde desaparecer sem deixar registros claros de sua história tardia? Essa indeterminação histórica faz do declínio de Harappa um dos episódios mais intrigantes e estudados da antiguidade. O declínio não representa apenas uma perda física das cidades, mas também uma transformação cultural profunda. Muitas práticas, conhecimentos e tecnologias foram absorvidas por culturas emergentes na região, garantindo-se que, mesmo diante do desaparecimento das metrópoles originais, os princípios de organização urbana, engenharia e comércio continuassem a influenciar o desenvolvimento humano por séculos. Esse fenômeno evidencia que o fim de uma civilização não significa a perda completa de suas conquistas. Ao contrário, o legado de Harappa permanece invisível em práticas culturais, sistemas urbanos e conceitos administrativos que continuaram a moldar sociedades subsequentes. Em última análise, a queda da civilização Harappa nos oferece lições sobre vulnerabilidade, adaptação e resiliência. A sociedade, apesar de seu avanço tecnológico e organização social exemplar, não conseguiu se proteger totalmente contra mudanças ambientais, pressões econômicas e transformações sociais. O declínio gradual evidencia a necessidade de flexibilidade, visão estratégica e capacidade de inovação constante para a manutenção de qualquer sociedade complexa. Assim, o estudo de Harappa não apenas fascina pelo seu mistério, mas também nos alerta sobre os desafios que enfrentamos ao tentar equilibrar progresso, sustentabilidade e estabilidade social. O período de declínio nos prepara para compreender como, mesmo após desaparecerem fisicamente os princípios, ideias e práticas da civilização Harappa, continuaram a influenciar o mundo. O desaparecimento das cidades não significou o fim do conhecimento, mas sim sua transformação e dispersão, permitindo que os ensinamentos dessa sociedade antiga sobrevivam em camadas culturais, técnicas e sociais que influenciaram civilizações futuras. A queda de Harappa é, portanto, tanto um mistério quanto um legado. Um convite para refletirmos sobre a fragilidade e a durabilidade das conquistas humanas ao longo da história, e sobre como civilizações complexas podem desaparecer silenciosamente, mas ainda assim deixar marcas profundas na trajetória da humanidade. Embora a civilização Harappa tenha desaparecido fisicamente há mais de 3.000 anos, seu legado permanece vivo de maneiras surpreendentes, oferecendo lições valiosas sobre urbanismo, organização social, inovação tecnológica e sustentabilidade, que ainda podem ser percebidas na vida moderna. O impacto de Harappa não se limita apenas a vestígios arqueológicos ou ruínas, mas se manifesta em princípios de planejamento urbano, técnicas de engenharia, padronização econômica e até na concepção de comunidades humanas interconectadas. As cidades planejadas do Vale do Indo demonstram que a capacidade de organizar, sistematizar e administrar o espaço urbano de forma eficiente é uma marca distintiva da civilização humana, algo que transcende o tempo e continua a influenciar planejadores, engenheiros e arquitetos contemporâneos. O urbanismo Harappa, por exemplo, estabeleceu padrões que, mesmo milênios depois, servem como referência. A disposição ortogonal das ruas, a separação clara de bairros residenciais e comerciais, a presença de sistemas de drenagem avançados e o uso de padronização na construção são conceitos que ressoam diretamente na arquitetura moderna. Ao estudar Harappa, podemos compreender que muitos princípios de organização urbana, como otimização do espaço, funcionalidade, prática e preocupação com higiene pública, não são invenções modernas, mas evoluções de ideias que surgiram em sociedades antigas que entendiam a complexidade e a interdependência do espaço habitado. A influência de Harappa, portanto, vai além da história. Ela oferece uma perspectiva de como civilizações antigas já possuíam soluções sofisticadas para problemas que ainda enfrentamos hoje. Outro aspecto significativo do legado de Harappa é a padronização de medidas, pesos e construções. Essa uniformidade facilitava o comércio, a construção e a administração da cidade, criando um sistema econômico confiável e eficiente. Nos dias atuais, vemos ecos dessas práticas em padrões de engenharia, normas urbanísticas e regulamentações comerciais, evidenciando que a preocupação com padronização e organização não é apenas uma questão prática, mas também um legado cultural que moldou a maneira como sociedades modernas abordam economia e infraestrutura. A sistematização Harappa indica que civilizações antigas
Possuíam uma consciência profunda sobre a importância da ordem, da previsibilidade e da funcionalidade. Valores que permanecem centrais em qualquer sociedade complexa. A engenharia e os sistemas de drenagem de Harappa também deixaram um impacto duradouro. A atenção à higiene, à coleta de água pluvial e ao escoamento de resíduos mostra que a civilização compreendia a importância de proteger a saúde pública por meio do planejamento urbano. Essa abordagem preventiva é um princípio que ainda fundamenta a engenharia sanitária, contemporânea e a gestão de cidades modernas. A civilização Harappa, portanto, oferece um exemplo notável de como soluções técnicas e sociais podem coexistir para promover qualidade de vida, refletindo uma compreensão avançada sobre interdependência entre tecnologia, saúde e bem-estar coletivo. O comércio desenvolvido pelos harapenses também influenciou gerações futuras. Suas rotas comerciais e sistemas de intercâmbio de bens, bem como a padronização de pesos e medidas, criaram modelos de economia que incentivavam a confiança, a previsibilidade e a eficiência. Elementos desses sistemas comerciais podem ser identificados, de forma adaptada, em práticas econômicas posteriores no subcontinente indiano e até em interações comerciais globais de sociedades contemporâneas. A compreensão de Harappa sobre logística, administração e trocas culturais destaca que o legado econômico de uma civilização não se limita aos bens materiais, mas inclui métodos, estratégias e padrões que podem ser adaptados e aprimorados por culturas futuras. Além dos aspectos técnicos e econômicos, Harappa deixou um legado cultural e social. A organização das cidades, a divisão de espaços e a especialização profissional refletem uma sociedade que valorizava colaboração, cooperação e divisão de responsabilidades. Esses princípios permanecem fundamentais em sociedades modernas, onde a eficiência, a produtividade e a qualidade de vida dependem da organização social e da cooperação entre diferentes setores. O estudo de Harappa nos lembra que valores como solidariedade, planejamento coletivo e responsabilidade compartilhada são tão essenciais para o sucesso de uma sociedade quanto a tecnologia ou os recursos naturais. A influência de Harappa também se estende ao estudo da arqueologia e da história. O redescobrimento de suas cidades e a análise de seus sistemas urbanos revolucionaram a compreensão sobre civilizações antigas, mostrando que o desenvolvimento urbano, econômico e social avançado não é exclusivo de sociedades clássicas como a egípcia ou a mesopotâmica. Harappa demonstrou que a complexidade, a inovação e a organização social podem surgir independentemente em diferentes regiões, enriquecendo a narrativa global sobre a evolução das sociedades humanas. Esse impacto acadêmico reflete a importância de compreender como ideias e práticas de civilizações antigas continuam a moldar nossa percepção da história e da humanidade. O legado Harappa também está presente de maneira simbólica. Sua capacidade de construir cidades complexas, administrar populações e desenvolver comércio internacional sem a presença de uma autoridade central visível, desafia concepções modernas sobre hierarquia e poder. A civilização mostra que estruturas sociais horizontais, baseadas em cooperação, padronização e compartilhamento de responsabilidades, podem sustentar sociedades altamente complexas. Essa lição ainda é relevante para debates contemporâneos sobre governança, administração urbana e gestão coletiva de recursos, indicando que modelos de organização social alternativos podem ser eficazes quando combinados com planejamento estratégico e cooperação ativa. Outro aspecto notável do impacto moderno de Harappa é a inspiração que oferece para inovação tecnológica e sustentabilidade. A atenção ao planejamento urbano, a drenagem eficiente, a divisão funcional de espaços e a gestão de recursos naturais mostra que soluções inteligentes podem surgir em qualquer época e contexto. Hoje, engenheiros, arquitetos e planejadores urbanos analisam cidades antigas, incluindo Harappa, em busca de princípios que possam ser aplicados à construção de comunidades resilientes e sustentáveis. Isso reforça a ideia de que a história não é apenas um registro do passado, mas um guia para enfrentar desafios contemporâneos de urbanismo, gestão de recursos e sustentabilidade ambiental. A civilização também influencia a percepção cultural e histórica do subcontinente indiano. Harappa representa a continuidade de práticas, ideias e conhecimentos que, embora transformados ao longo do tempo, continuam a moldar aspectos da cultura, da organização social e do urbanismo regional. Essa conexão entre passado e presente evidencia que o legado de uma civilização não se limita ao físico, mas se perpetua em conceitos, valores e práticas que transcendem gerações. Ao compreender Harappa, ganhamos uma perspectiva mais ampla sobre como culturas antigas contribuem para a formação da identidade, da organização e do conhecimento de sociedades posteriores. Finalmente, o impacto de Harappa nos convida a refletir sobre o significado do legado humano. Civilizações podem desaparecer fisicamente, mas suas ideias, inovações e princípios podem sobreviver, transformando-se e influenciando gerações futuras. A história de Harappa nos ensina que progresso,
Organização e cooperação são valores duradouros, que podem atravessar milênios e servir de referência para desafios modernos. Ao estudar e compreender esse legado, percebemos que a influência de uma civilização não se mede apenas por sua duração ou pelo tamanho de suas cidades, mas pelo impacto duradouro de suas ideias, técnicas e princípios sobre o desenvolvimento humano e social. Em síntese, o legado e impacto moderno da civilização Harappa não se limitam às ruínas que ainda encontramos, mas abrangem princípios de urbanismo, administração, comércio, engenharia e organização social que continuam a inspirar e influenciar a humanidade. Ele nos lembra que a engenhosidade, a visão coletiva e a capacidade de adaptação podem atravessar gerações, fornecendo lições essenciais sobre sustentabilidade, inovação e cooperação. Mesmo milênios após seu desaparecimento, Harappa permanece como uma referência de civilização avançada, cujo impacto continua vivo em ideias, práticas e conceitos que moldam o mundo moderno e que ainda desafiam nossa compreensão sobre o que é possível alcançar quando sociedades humanas combinam planejamento, inteligência e colaboração. Ao longo desta jornada detalhada pelo surgimento, florescimento, declínio e legado da civilização Harappa, é impossível não se maravilhar com a complexidade, engenhosidade e visão coletiva que caracterizaram essa sociedade antiga. Desde os primeiros assentamentos agrícolas às grandes cidades planejadas, Harappa demonstra que a capacidade humana de organizar, inovar e colaborar não é um fenômeno recente, mas um traço profundo da história da civilização. Ao refletirmos sobre essa trajetória, percebemos que mesmo sem a presença de líderes centralizados ou registros escritos detalhados, os habitantes do Vale do Indo conseguiram construir cidades resilientes, desenvolver comércio internacional, padronizar construções e criar sistemas urbanos e sociais que continuam a fascinar e inspirar o mundo moderno. Essa conclusão nos leva a compreender que o verdadeiro valor de uma civilização não se mede apenas pelo tamanho de suas construções ou duração de seu poder, mas pela inteligência prática, inovação e legado que ela deixa às gerações futuras. O estudo de Harappa também nos convida a refletir sobre a fragilidade e a resiliência de sociedades complexas. A civilização floresceu em um ambiente desafiador, adaptando-se a mudanças climáticas e sociais, mas ainda assim sucumbiu a uma combinação de fatores internos e externos que comprometeram sua estabilidade. Essa história nos ensina que mesmo sociedades avançadas, altamente organizadas e tecnologicamente sofisticadas, estão sujeitas às forças da natureza, à dinâmica social e às mudanças econômicas. A resiliência, portanto, não é apenas uma questão de inteligência ou planejamento, mas de capacidade contínua de adaptação e inovação frente a desafios inesperados. Essa lição é extremamente relevante para a compreensão do desenvolvimento humano ao longo do tempo e para o planejamento de comunidades contemporâneas, pois reforça que sustentabilidade e adaptação são essenciais para a sobrevivência de qualquer sociedade complexa. Além disso, a trajetória de Harappa nos mostra que o legado de uma civilização pode ultrapassar seu desaparecimento físico. Apesar do abandono das cidades, os princípios urbanos, técnicos, comerciais e sociais da civilização Harappa continuaram a influenciar culturas posteriores, moldando práticas e conceitos que ainda são observáveis no subcontinente indiano e de forma mais ampla no estudo de urbanismo e administração. Isso nos leva a compreender que civilizações não desaparecem completamente. Elas deixam marcas invisíveis que se perpetuam através do tempo, refletindo valores, ideias e soluções que continuam a inspirar. Harappa nos lembra que o impacto de uma sociedade não deve ser avaliado apenas pelo que permanece em ruínas, mas também pelo que sobrevive em termos de conhecimento, cultura e inovação. A conclusão sobre Harappa também evidencia a importância do planejamento, da colaboração e da especialização social. A civilização conseguiu combinar, de maneira exemplar, a organização do espaço urbano, a produção econômica, a inovação tecnológica e a coesão social, criando um modelo de sociedade que, mesmo sem governantes centrais visíveis, funcionava de maneira eficiente. Essa abordagem nos mostra que sucesso e estabilidade não dependem necessariamente de hierarquias rígidas ou estruturas de poder autoritárias, mas da coordenação, da cooperação e da aplicação prática do conhecimento coletivo. Essa reflexão nos convida a reconsiderar nossas próprias sociedades modernas, questionando como aplicamos princípios de colaboração, planejamento urbano e administração eficiente em nossas cidades e comunidades. Outro aspecto crucial a ser considerado é o impacto de Harappa no entendimento contemporâneo da história mundial, antes das descobertas arqueológicas no Vale do Indo. Muitas das narrativas sobre civilizações antigas se concentravam em sociedades como Egito, Mesopotâmia ou China. Harappa demonstrou que, em paralelo, existiam culturas altamente organizadas, tecnologicamente sofisticadas e culturalmente ricas em outras regiões,
desafiando concepções eurocêntricas ou limitadas do desenvolvimento civilizacional. Essa percepção amplia nossa compreensão da diversidade de soluções humanas ao longo do tempo e reforça a importância de estudar múltiplas perspectivas históricas para obter uma visão mais completa do passado da humanidade. Além disso, a civilização Harappa nos apresenta lições importantes sobre sustentabilidade e integração com o ambiente. Suas cidades eram planejadas para lidar com enchentes, maximizar o uso de recursos naturais e garantir a saúde e o bem-estar da população. Essas estratégias, embora milenares, permanecem relevantes para o urbanismo contemporâneo, mostrando que o equilíbrio entre tecnologia, organização social e respeito ao ambiente natural sempre foi uma preocupação essencial para sociedades que desejavam prosperar a longo prazo. A reflexão sobre como Harappa gerenciava recursos e prevenia crises ambientais nos inspira a considerar soluções que conciliem crescimento urbano e sustentabilidade nos desafios do mundo moderno. A história de Harappa também nos leva a questionar o conceito de progresso civilizacional. Embora tenha alcançado avanços extraordinários, a civilização não conseguiu evitar seu declínio, mostrando que o desenvolvimento tecnológico e social por si só não garante a sobrevivência de uma sociedade. Essa perspectiva nos alerta para a complexidade das interações entre ambiente, economia, sociedade e cultura, e para a necessidade de considerar múltiplos fatores ao analisar a sustentabilidade e o sucesso de qualquer civilização. O estudo do declínio de Harappa nos ensina que resiliência, adaptação e capacidade de aprendizado contínuo são tão essenciais quanto inovação e planejamento. Em termos de inspiração, Harappa nos lembra que o espírito humano é capaz de grandes feitos, mesmo em contextos desafiadores. A criação de cidades planejadas, sistemas de drenagem avançados, padronização de construções, comércio internacional e coesão social são exemplos de conquistas que refletem engenhosidade, colaboração e visão coletiva. Esses princípios continuam a servir de referência para sociedades modernas que buscam eficiência, inovação e sustentabilidade, mostrando que as soluções para problemas complexos podem ser encontradas na história e nas práticas de civilizações antigas. Para finalizar, a história de Harappa nos desafia a olhar para o passado com atenção e curiosidade, reconhecendo que os mistérios não resolvidos fazem parte da riqueza da narrativa histórica. O desaparecimento físico da civilização e a ausência de registros escritos detalhados não diminuem sua importância. Ao contrário, ampliam o fascínio e a necessidade de estudar, compreender e aprender com suas realizações. Harappa nos convida a refletir sobre como sociedades podem prosperar, declinar e ainda assim deixar legados duradouros que moldam o presente e inspiram o futuro. Portanto, ao encerrarmos esta jornada pela civilização Harappa, é essencial lembrar que cada detalhe estudado, desde os primeiros assentamentos, passando pelo auge urbano até o enigmático declínio, menos contribui para a nossa compreensão sobre a capacidade humana de inovar, adaptar-se e deixar marcas que transcendem milênios. O estudo de Harappa nos ensina que planejamento, colaboração, inovação e sustentabilidade são elementos universais para o desenvolvimento de sociedades complexas e que o impacto de uma civilização pode ser sentido muito além de seu desaparecimento físico. Se você se interessou por essa história e quer continuar explorando os mistérios e conquistas de civilizações antigas, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar suas reflexões nos comentários e se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos episódios. Nossa próxima jornada nos levará a outra civilização fascinante, cheia de enigmas, conquistas e lições para o presente. Uma oportunidade única de mergulhar novamente na história e descobrir como sociedades do passado ainda moldam nosso mundo.